Glória a Jesus. A paz do Senhor, amados ouvintes, nós estamos na cidade de Pongaí, neste sábado, culto de ensinamento. Aleluia, glorificado, exaltado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palmas que é para Jesus, né? Aleluia. Amados irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gálatas 3, no versículo 26, né? Gálatas 3, versículo 26. Aleluia. E por aí vamos, né? Em nome de Jesus. Glória a Jesus, né? Hoje é um ensinamento, irmão, sobre o batismo, né? Vamos tirar nossas dúvidas sobre o batismo, né? Aleluia. Glorificado e agradecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Palma que é para Jesus, né? Gálatas 3, né? Versículo, 26. Gálatas 3, versículo 26. Glória a Jesus, né? Glorificado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Todo mundo achou? Amém. Gálatas 3, no versículo 26, amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Jesus. A palavra de Deus diz assim, ó: porque todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, por quanto todos os quantos fossem batizados em Cristo, já vós revestido de Cristo, né? Olha o que a palavra de Deus fala, né? Quando nós, somos batizados, aleluia, glória a Jesus, olha, porque todos os filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fosse batizado em Cristo, já vós revestido de Cristo, né? Então você está revestido do Espírito Santo de Deus. Você está revestido de toda a armadura de Deus, né? Aleluia. Então, irmão, a velha criatura foi embora, né? Então você é nova criatura em Cristo Jesus, né? Vamos abrir a nossa Bíblia, amados irmãos, livro de Mateus 28, versículo 19, aleluia. Mateus 28, no versículo 19, aleluia. Glória a Jesus. Amém? Todo mundo achou? Okay. Mateus 28, versículo 19. Aleluia. Todo mundo achou? Esperar os irmãos achar. Amém. A palavra de Deus diz assim, portanto, ende ensinar a todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Olha o que a palavra de Deus fala: portanto, ensinais a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome de Maria, nem de João, nem de Pedro, não, né? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus fala: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, né? Assim diz o Senhor. Então, irmão, né? Aí o povo, né? Tem muitas vezes, né? O povo comenta, né? Sobre eles falam outras coisas, né? Mas o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Aí ali desce as águas, né? Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia, né, meus amados irmãos? Glória a Jesus, glorificado e agradecido, né? Pedro, né? Aleluia. 1 Pedro 3, versículo 21. 1 Pedro 3, no versículo 21. Aleluia. Hoje vocês vão tirar, né, as suas dúvidas, aleluia, sobre o batismo, né, irmão? O batismo, ele tem que ser um batismo verdadeiro, né? Aleluia. Não é de qualquer maneira, não. Para descer as águas não é de qualquer jeito, não, irmão. Tem que estar liberto de tudo. Aleluia, Jesus. 1 Pedro 3, versículo 21. Aleluia, Jesus. Amém? Todo mundo achou em nome de Jesus? A palavra de Deus fala: e quem também, como uma verdadeira figueira, agora vós salva batismo e não do espojamento, da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Então, irmão, se você batiza na piscina, né? Aleluia, glória a Jesus, né? Ali não tem como, né, você morrer para o mundo e viver para Cristo, porque as imundícias ficam ali, né? A palavra de Deus está falando, né? O batismo na piscina é um batismo errado, né? Não é um batismo correto, né? Então nós, né, tem que ser imitador de Cristo. O batismo é como o Senhor Jesus, né, se batizou no Rio Jordão, né? Esse é o batismo verdadeiro, né? Glória a Jesus, né? Nas águas correntes, né? Glória a Jesus. Olha o que a palavra de Deus fala, né? Da carne, mais da ingratidão, uma boa consciência para com Deus, né? E pela ressurreição de Jesus Cristo, a qual está destra de Deus, tendo subido ao céu, enviando-se-lhe, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades, as potências, né? Ora, pois, já que em Cristo padeceu por nós,
na carne, amais vós também vós com este pensamento, e que aquele que pereceu na carne já cessou dos pecados, né? Já libertou, né? Está liberto dos pecados. Então, irmão, aleluia, nós tomamos uma decisão com Cristo, né? De que está liberto de todo o pecado. Diga pulmonar, irmão, não é de qualquer jeito não. Igual muitos batizam fumando, bebendo, né? Na piscina. Esse não é um batismo não, irmão, né? As imundícias ficam toda ali, né? E a pessoa não é liberto, aleluia, porque batizou em pecado, né? Para batizar, né? A igreja pentecostal do Filho de Deus tem que estar liberto de tudo, tem que abandonar tudo, não é de qualquer maneira não, irmão, né? É liberto de tudo, igual a palavra de Deus ensina, né? Nós, né? O verdadeiro batismo, e as palmas que é para Jesus, aleluia, glória a Deus, Jesus, glorificado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Atos, né? 2, versículo 38, né? Atos 2, versículo 38. Aleluia. Glória a Jesus. Atos 2, versículo 38. O irmão Cido. Aleluia. Glória a Jesus, né? Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, né? Atos 2, versículo 38. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, irmão. Aleluia. Glória a Jesus. Santo Deus. Aleluia. Empresta a briga. Não emprestar a briga para o irmão, acompanhar o irmão Joaquim. Aleluia, amém? Todo mundo achou? Amém. Glória a Jesus. Vamos esperar o nosso irmão Joaquim. Atos 2, versículo 38. Amém? Todo mundo achou? Em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependeis vós, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, e para perdão dos pecados recebeis o dom do Espírito Santo. Está vendo, irmão, como é que é? Tem que se arrepender de tudo, de todos os pecados, para receber, aleluia, o dom do Espírito Santo. Imagina só, irmão, você acha que uma pessoa que está em pecado vai ser usada por Deus? Não tem nenhuma capacidade de ser usado por Deus. A Bíblia relata que não, que tem que estar liberto de todos os pecados, né? Tem que estar em Cristo, né? Tem que estar, né, cheio do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. É a Bíblia, né, que relata para nós.
né? É a palavra de Deus. Não tem como, irmão, uma pessoa que está em pecado, né? Aleluia, né? Glória a Jesus, né? Ser usado por Deus dessa maneira. A Bíblia relata para nós. E as palmas que é para Jesus, amados irmãos. Porque a promessa vós diz: arrependido a vós, os vossos filhos, e todos os que estão longe, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor, chama, né? O nosso Senhor chama todos, né? Os desperta e os de longe. O Senhor está chamando. Aleluia. E as palmas que é para Jesus, né? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de João 3, versículo 5, né? João 3, né? No versículo 5. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, Santo Deus. João 3, no versículo 5. Oh, glória, todo mundo está entendendo, irmão? Aleluia. Os irmãos vão acompanhando, estudar em casa, muito bom, né? Glória a Jesus. Para você ver, irmão, né? Que Deus fala, né? Toda maneira, né? Sobre o batismo, né? De qualquer jeito. Primeiro João. Só João, João 3, versículo 5. João 3, versículo 5. Lá para o lado de Nicodemo, lá. João 3, versículo 5. Amém, irmão? Show, irmão? Oh, glória. Nosso irmão Adailton. João 3. Achou? João 3, 5. Versículo 5. Amém? A palavra de Deus diz assim: Jesus respondeu: na verdade vos te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Então, irmão, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Não, Mateus 3, no versículo 5, irmão. João 3, no versículo 5. João 3, versículo 5. É do João. Eu acho que está no segundo João. Dá uma olhada. Ele está na pista. Aleluia. Perto de Romanos, irmão. Perto de Romanos. É depois de Lucas. Depois de Lucas, irmão. Depois de Lucas. Glória a Deus, Santo Deus amado. Glória a Deus. Glória a Jesus. É só João, né? Não, só João. Depois de Lucas, amém? Achou? A palavra de Deus diz assim, ó. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus.
Quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito, né? Glória a Jesus, irmão, entendeu? Então não pode herdar o reino de Deus. Glória a Jesus. Vamos voltar Romanos, né? Romanos 6, aleluia, versículo 3, né? Romanos 6, no versículo 3. Aleluia. Glória a Jesus. Glorificado e agradecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Os irmãos estão entendendo? 6, amém. 6. Versículo 3. 6, versículo 3. Vou esperar os irmãos achar. Glória a Jesus. Glorificado e agradecido é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Romanos 6, no versículo 3. Romanos 6, versículo 3. Todo mundo achou? Amém. Amém? Achou? Glória a Jesus. A palavra de Deus fala assim: ou não sabe que todos, quando fosse batizado em Jesus Cristo, fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, e para que, como Cristo ressuscitou dos mortos. Então, irmão, né? Aleluia. Então aqui está falando, né? Quando nós batizamos, nós somos sepultados, né? Nós nascemos de novo. Nós morremos do mundo e nascemos para Cristo, né? Assim a palavra de Deus fala, né? Nós morremos para o mundo e nascemos para Cristo. Agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E as palmas que é para Jesus, né? Aleluia. Então, irmão, esse é o batismo verdadeiro, né? Aleluia. Vamos aqui dar uma passada em Atos Apóstolos, né? Aleluia. Glória a Jesus. Atos 22, no versículo 16. Aleluia. Glorificado e agradecido é o nome do Senhor Jesus, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Atos 22, versículo 16. Atos 22, no versículo 16. Achou? Os irmãos estão entendendo? Amém. Amém. Todo mundo achou? Amém. Glória a Jesus. E agora, porque deiteis, levanta-te e batiza e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, né? Olha o que a palavra de Deus fala, né? Agora, porque te
detens, levanta e batiza e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor, né? Aleluia. Então, irmão, né? Tem que estar liberto, né? Aleluia. Glória a Jesus. Para descer as águas, né? Aleluia. E invocar o nome do Senhor. A palavra de Deus diz aqui, ó. E aconteceu, né? Que tornando eu para Jesus além, tornando eu Jesus além, e quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Eita glória, né? Aleluia. Isso é a presença do Espírito Santo de Deus, né? É bênção, né? Glória a Jesus. A palavra de Deus, livro de Lucas 3, versículo 21, né? Lucas 3, no versículo 21. Lucas 3, no versículo 21. Amém? Amém. Todo mundo achou em nome de Jesus? Aconteceu que, como todos o povo se batizava, e sendo batizado também Jesus, orando, e ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu a sua voz do céu. Então, irmão, olha o que a palavra de Deus fala, né? Quando batiza, o Espírito Santo de Deus desce em forma de uma pomba, assim como desceu, né? Quando o Senhor Jesus orou, o céu se abriu. Aleluia. E as palmas que é para Jesus. E que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Aleluia. Glória a Jesus. E as palmas para Jesus, né, meus amados irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia, né, no livro de 1 Coríntios, né, 12, versículo 13, né? 12, no versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 13. Glória a Jesus. Primeiros Coríntios 12, no versículo 13.
Amém? Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formado em um corpo, que judeus, que grego e que servo, que livre, e todos temor. Bendito é o Espírito, né? Olha que a palavra de Deus, né? Ela deixa bem claro, né? Pois todos fomos batizados em um Espírito, formado em um, aleluia, corpo, né? Então, irmão, olha que a palavra de Deus deixa bem claro para nós, para que nós venhamos entender, né? Aleluia, como o batismo é muito importante para nós, né? Aleluia, glória a Jesus. Então, irmão, né? Vamos abrir a nossa Bíblia aqui no livro de João, 1 João, não, João, é João. João 1, versículo 33, né? João 1, versículo 33. Depois de Lucas, viu, irmão? 33. É o mesmo João que nós estávamos naquela hora. João 1, versículo 33. Glória. Amém? Amém. Todo mundo achou? Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vim descer o Espírito sobre repousais, eis que batizando com o Espírito Santo. Eita glória! Você viu, irmão? A palavra deixa bem claro para nós, né? Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água. E esse desceu sobre aquele que me vi descer o Espírito sobre ele e repousava-se, e os que batizam com o Espírito Santo. Eu vi e tenho testificado o que este é o Filho de Deus, né? Que é o Senhor Salvador Jesus Cristo. Para você ver, meus amados irmãos, né? Que nós testifica aquilo que nós vimos, os milagres, os sinais, é testificado, os livramentos tem que ser testificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus em nossa vida, né? Deus te dá um livramento e você não testifica aquilo que Deus fez na tua vida, tem que testificar, não podemos se envergonhar não, aleluia, glória a Jesus, né? Vamos aqui voltar para o livro de Atos, né? 19, no versículo 5, né? Aleluia, glória a Jesus. Agora vamos ficar no livro de Atos, né? 19, no versículo 5, né? Está logo após, né? Bem pertinho aí de onde nós estávamos. Glória a Deus, aleluia.
logo após João. 5 ou 25? 19, no versículo 5. Atos 19, no versículo 5. Amém? Amém. Achou, irmão? Achou? E os que ouviram, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, falava língua, profetizava. Este era ao todos os 12 varões, né? Mas você vê, irmão, o que a palavra de Deus fala, né? Os que ouvirão foram batizados em nome do Senhor Jesus, imputando-lhe Paulo as mãos, e veio sobre ele o Espírito Santo, né? Veio sobre Paulo, né? E falava em línguas e profetizava. Este era todos uns 12 varões, né? Olha o que a palavra de Deus deixa bem claro para nós, ó, irmão. Atos 2, no versículo 41. Atos 2, versículo 41. Todo mundo achou em nome de Jesus? Aleluia. A palavra de Deus fala: e de sorte que foram batizados os que de bom grado receber a sua palavra. Naquele dia agregar-se quase 3.000 almas, né? Perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, para tirar partir do pão e as orações, né? O povo, né? A própria palavra de Deus fala, o povo estava na doutrina, né? O povo estava em comunhão com Cristo, né? Então a palavra de Deus, ela deixa bem claro, né? A doutrina, irmão, é um ensinamento. A doutrina não é liturgia de igreja, não, igual muitos falam. É um ensinamento dentro da palavra de Deus, para você ver, irmão, que tudo, né? Deixa eu falar um pouquinho. Isso tudo aí é desde o começo do batismo, né? Eu estou vindo do começo. Tudo que vocês estão vendo, eu estou vindo do começo, do primeiro versículo que eu falei aqui de Gálatas, aí vai na sequência, tudo na sequência. Os irmãos podem ver que tudo vai na sequência, né? Não tem nada separado, não, é tudo na sequência. Aleluia, né? Vamos para o livro de Atos, né? Atos 10, versículo 47.
Amém? Todo mundo achou em nome de Jesus? Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não seja batizado? Este que também receberá como o nosso Espírito Santo, e mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então rogará-lhe que ficasse com ele por alguns dias, né? Para você ver, irmão, que a palavra, né? Ah, o irmão se perdeu? É Atos 10, versículo 47, irmão. Achou? Então a palavra de Deus fala: e respondeu então Pedro, né? Pedro respondeu, né? E fez uma pergunta: pode alguém, porventura, recusar a água, né? Para que não seja batizado? Pode perguntar? Pode. Tem um versículo da Bíblia que fala que Jesus foi batizado no Rio Jordão. É isso aí. Esse daqui ele já fala: pode alguém, porventura, recusar a água? Ou seja, todo aquele que crê e for batizado no nome de Jesus, esse já terá salvação, porque o nome do Senhor é um selo. Aquilo que é confirmado na terra é confirmado no céu. Então, se muitos, que nem creio eu que no deserto não tinha água, que nem Bruno, creio eu que tinha uma poça ali, e é tanto que perguntou: o que te impede de ser batizado? Se é o rio, tem a água, porque a simbologia da água, ele não é uma diferença, assim, porque de um capítulo para o outro é bem complicado. Não, irmão, aí está referindo a mesma coisa da pessoa batizar numa piscina. Por causa que nem o eunuco lá só tinha a poça, e pesquisas no Google relata que não tem água no deserto corrente. A única água que tem no deserto é de quando forma aquela nuvem e nem aquela água ainda é boa, por causa que não tem plantas, então é complicado. Por isso eu estou com só essa Não, mas acerca disso. Porque lá ele pega e fala aqui ó, no 47. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água? Aqui quando fala água não está citando um referente à água corrente ou água ou isso ou aquilo, só está falando a água, que o batismo a água serve para a purificação. Então, irmão, mas esse ensinamento tem mais versículo para frente. Eu estou trazendo uma parte, nós vamos saber lá para frente o que significa, né? Mais para frente vai ter, né? Vai ter. Não, vai ter mais coisa ainda, né? No ensinamento dentro da palavra, né? Aqui nós estamos na metade ainda, né? Tem mais coisas ainda, né? Está dentro da palavra de Deus, né? Glória a Jesus. E as palmas que é para Jesus. Atos 3, versículo 5. Amém? Amém. E ele, vendo a Pedro e João, que aí entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João
fitando os olhos nele e disse: olha para nós. E olho para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E toma pelas mãos direita e levanta logo aos seus pés, e tornozelo se firmar. E assentado ele, pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo e adorou, saltando e louvando a Deus, né? Então, irmão, você vê pelo milagre e pelas bênçãos que o Senhor tinha feito, né? Então Deus prova a nossa fé, né? Aleluia, para essa fé. Irmão, o último versículo, né, que se conta, né, nesse ensinamento hoje, né? A semana que vem, né, é a Santa Ceia. No próximo sábado eu vou estar trazendo de novo a continuidade desse ensinamento, né? Amém? Glória a Jesus. Então, o livro de Mateus, né? Glória a Jesus. Mateus 3, versículo 13. Amém? Amém. Todo mundo achou? Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, e para ser batizado por ele. Aleluia. Mas João punhas-se lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Vem tu a mim. Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixa para agora, porque assim nos invoquei e cumpri todas a justiça. Então ele permitiu, sendo Jesus batizado, saiu logo das águas. Eis que lhe abria o céu, e viu o Espírito de Deus descendo como um pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em que eu me comprazo. Entendeu, meus amados irmãos? Então ali, né, o Senhor Jesus foi batizado por João.
a palavra de Deus que relata, irmão. Você vê, a palavra de Deus deixa bem claro, né, para nós. Aleluia. Glória a Jesus. Então, esse, né, é um ensinamento da palavra de Deus, né? Esse é mais um ensinamento, né, sobre o batismo. Que Deus venha abençoar todos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. As palmas bem alegres para Jesus, né? Aleluia. Vocês vão entender, né? Depois da Santa Ceia, no próximo sábado, nós terá mais, tá bom? Nós terá a continuidade desse ensinamento. Que Deus venha abençoar todos em nome de Jesus.